Há muito tempo atrás eu ouvi essa frase em um filme americano. Um daqueles clássicos filmes de sessão da tarde. O filme se chama Casamento à Grega e em um dos diálogos a personagem diz: o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. E o pescoço move a cabeça para onde ele quiser. Bom dia, soldados da madrugada. É incrível como que muitas mulheres sofrem nos relacionamentos porque não compreenderam ainda o poder que elas possuem. Ou às vezes até compreenderam o poder que elas possuem, mas não sabem colocar em prática, não sabem utilizar esse poder que elas possuem. O poder das mulheres é tão grande que guerras foram iniciadas por causa de mulheres. Eu tenho aqui pelo menos cinco guerras que foram iniciadas por causa de mulheres. A Guerra de Troia, dizem que ela iniciou por causa da fuga ou do rapto de Helena de Troia, e essa guerra durou 10 anos. A Revolta de Boudica teve entre 70 e 80 mil pessoas mortas, e ela foi por causa de uma humilhação de uma mulher e suas filhas. A Guerra de Sucessão de Castela estima que dezenas de milhares de pessoas foram mortas e também teve a influência feminina. A Guerra do Nariz Cortado foi por causa de uma mulher também. E a Guerra dos Mitridáticas, talvez a pior dessas guerras que eu estou mencionando, que teve entre 200 e 300 mil pessoas mortas. Ela foi por causa de um rei que resolveu ouvir os conselhos da sua esposa e conselheira. 200 a 300 mil mortos por causa de um conselho de uma mulher, por causa do poder que uma mulher tem. A Bíblia menciona o poder de diversas mulheres, mas hoje eu quero destacar com você o poder positivo que uma mulher chamada Abigail teve. E o poder positivo que essa mulher teve evitou o massacre de uma família. A história ela está relatada lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25, e eu sugiro que você vá até lá e leia na íntegra. Eu vou só pincelar essa história para você e destacar aqui 4 aprendizados que nós podemos ter com essa mulher incrível chamada Abigail. O caso era o seguinte: Davi estava no deserto fugindo do rei Salomão. E Davi possuía um bando, pessoas que se ajuntavam a Davi e andavam com ele porque estavam foragidas, ou porque cometeram algum crime, ou porque tinham alguma dívida a ser paga e não conseguiam mais pagar essa dívida. Esse era o bando de Davi, essas eram as pessoas que andavam com Davi. E Davi, no meio do deserto, não tinha muitos recursos, mas Davi ficou sabendo de um homem que estava tosqueando suas ovelhas, estava fazendo um churrasco, estava fazendo uma colheita, e esse homem se chamava Nabal. Nabal era esposo de Abigail. E aí o que aconteceu? Davi mandou seus soldados, seus homens, seus comparsas, seus capangas, irem até Nabal, cumprimentarem Nabal e falarem com ele: cara, já que você está fazendo um churrasco aí, Davi está pedindo para você mandar um pedaço de carne para ele. Só que Nabal, de forma impensada, disse: eu não conheço Davi, eu não sei quem é Davi, eu sei que tem muita gente hoje em dia que está fugindo de perseguição, e eu não tenho obrigação nenhuma com Davi, eu não vou dar nada para Davi. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, os soldados de Davi voltaram para contar Davi a história. Mas enquanto eles estavam contando para Davi, um dos servos desse homem entendeu a situação, entendeu o perigo que eles estavam correndo, foram lá e contaram para Abigail, a esposa de Nabal. E aí, o caso é o seguinte: Davi já tinha planejado matar, passar a régua, ia matar todos os homens da família de Nabal. Todos os soldados, todas as pessoas que acompanhavam Nabal, seus funcionários, seus filhos, seus parentes, tudo que tivesse junto dele ali, Davi ia passar a espada. E aí, Abigail, de forma sábia e inteligente, age
rapidamente e consegue contornar a situação. Eu quero trazer para você aqui 4 situações que nós podemos aprender com a Abigail e a atitude que ela teve para contornar a situação de perigo que o seu marido se colocou. A primeira foi que ela não ficou parada. Lá no verso 20 do capítulo 25 do livro de 1 Samuel diz assim: enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. O segundo aprendizado é que ela já estava pronta. No verso 18 diz o seguinte: então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostados, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e os pôs sobre os jumentos. Você, mulher, tem que andar preparada na vida. Não adianta, se você tiver um problema, tentar fazer o conserto desse problema no meio do caminho. Abigail já estava com os pães prontos, com os odres de vinhos prontos, com as ovelhas preparadas, com as medidas de trigo prontas para colocar no cavalo e sair à disparada para resolver seu problema. Ela não estava parada esperando a vida passar. Ela estava em atitude, ela estava trabalhando. E aí por isso ela teve condições de fazer o que ela fez. Número 3, ela assumiu a responsabilidade para si. Verso 24, diz assim: lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Quantas vezes a gente vê as mulheres se esquivando da responsabilidade ao invés de chamarem a responsabilidade para si? Quantas vezes, e aí isso não é um problema que está só com vocês mulheres, não. Os homens também estão escorregando das suas responsabilidades. Nós estamos perdendo a autorresponsabilidade e o poder de bater no peito e falar: eu assumo o problema, caia sobre mim o problema, deixa que eu resolvo, joga a bola para mim, que eu faço esse gol. Assumir a responsabilidade é um aprendizado que nós temos que ter com Abigail. E o quarto aprendizado é saber usar as palavras. Verso 28. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Resumindo a história, Abigail conseguiu desviar a raiva, a ira de Davi. Ela apaziguou com suas palavras, ela apaziguou com sua atitude, ela apaziguou também com os presentes que ela trouxe para Davi, porque de nada ia adiantar ela conversar sem entregar para ele alguma coisa, porque ele foi atrás do marido dela para pedir um pedaço de carne, um churrasco. Então ela teve a atitude correta, mas acima de tudo ela soube usar as palavras. Como é que você tem usado as suas palavras, mulher? Como é que você tem utilizado a sua boca? Você tem usado as suas palavras para construir, para desviar a raiva, para agregar valor, para incentivar o homem que você tem ao seu lado, para fazer com que seus filhos sejam produtivos, para abençoar sua casa? Ou você tem usado sua boca para trazer fofoca, para fazer fuxico, para contar da vida dos outros, para compartilhar das coisas que não te pertencem, para compartilhar da vida alheia? Como é que você tem usado a sua boca? Eu espero que, se você tem agido assim, que você possa aprender com Abigail a usar as palavras de maneira sábia. Lembre-se que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. E o pescoço move a cabeça para onde ele quiser. No próximo episódio, nós vamos aprender sobre a mulher humilhada. E se você curtiu o áudio de hoje, envie esse áudio para uma mulher incrível que você conhece. Envie esse áudio para uma mulher que você admira. E se você escutou até aqui esse áudio, a palavra de hoje é atitude.